Então, estou aqui com a Tânia, né, a chefe do setor. E Tânia, nossa visita aqui é para a gente cumprir um protocolo de uma lei que foi aprovada na Câmara, que fala sobre o Dia Municipal em Memórias da Vítima do Covid, né? Essa lei, ela é do dia 2 de abril, que foi o dia que nós tivemos a primeira perda pelo Covid na cidade. E a gente está aqui até para informar a população, mostrar o trabalho de vocês e querer saber um pouquinho de como que está a situação do Covid hoje na cidade. Quais são os dados, os números do Covid hoje, atualmente na cidade? Sim. Obrigada, viu, Paula? Obrigada da presença. Eu falo que aqui está sempre aberto para a população, para quem quer que queira, que tenha alguma dúvida, que nós estamos aqui, não temos nada a esconder. Tá certo. Sempre trabalhando tudo dentro das normas, a gente cumpre normas, não são normas do município, não são da prefeitura, nem dos vereadores, nem do secretário, nem nossa. A gente recebe as normas do Ministério da Saúde e a gente cumpre. Sim. Então, muito obrigada, viu, pela presença. Fico muito feliz dessa lei, dessas famílias que sofreram tanto, que foi uma doença que até me arrepia, né, de ver quanto sofrimento. Eu mesmo aqui, eu internei na quinta-feira, na UTI, que eu fiquei 7 dias, e o nosso motorista, seu Carlão, internou no sábado e morreu no domingo. Então, a doença levou, né? Fora uma outra família, pai que perdeu 2 filhos no mesmo dia. Então, uma doença muito triste. Ninguém estava preparado para isso. Ninguém. E graças à vacina, né? Hoje nós podemos dizer que nós estamos numa situação confortável, né? Agora veio a bivalente, que a gente recebeu, que é a vacina do Covid, mais a Omicron e suas cepas, né? As derivações das cepas. Então veio mais um reforço. É uma doença que a gente não sabe, não vai, tá tranquilo, não vai ter mais. Não. Nós vamos ter que conviver com ela. Graças à vacina, graças a Deus, né? E a vacina deu essa amenizada, que hoje nós estamos confortáveis. Sim. Então a gente não tem internação pelo Covid hoje na cidade? Nenhuma internação. Olha só, que ótimo. O Santa Isabel, nenhuma internação. Os outros municípios que adequam, né, que nem o São Francisco, que é a Apivida, vai para Ribeirão, vai para Sertãozinho, também não tem ninguém, o HC. Então hoje, como eu disse, nós estamos confortáveis porque as formas graves das doenças foram eliminadas, assim, vamos dizer que nesse momento, confortáveis o nosso momento, graças à vacina. A gente está vendo aqui, né, as geladeiras com as vacinas. Sim. Você pode falar um pouquinho para a gente de como que elas são conservadas, né? O município, ele recebe mensal. Só o Covid que não. O Covid hoje eu faço pedido semanal. Nós estamos em falta da Coronavac, então nós tivemos que montar uma estratégia para não faltar a Coronavac para as segundas doses. A gente abre um dia da semana. Então quem tomou primeira há 3 meses atrás tem que tomar a segunda Coronavac. Sim. Para não faltar, então nós montamos uma estratégia. Então as vacinas de Covid a gente pede semanal. As vacinas de rotina, a gente pede mensal. Então, aqui é tudo armazenado. Você vê, é uma câmara fria, né? A gente tem o controle de temperatura. Ela tem que ser conservada de 2 a 8. Ideal é 5 graus, né? Que ela mantém, se você olhar. Sim. E ela também tem uma bateria, ela dura 8 horas. E também tem um bip. Se caso acontecer alguma coisa, a gente é acionado. A vigilância, Paula, é um setor 24 horas, né? Porque qualquer problema na UPA, mordedura, animal peçonhento, é tudo a Como vigilância. O próprio nome já diz, tem que estar vigilante, Vigilante, né? 24 horas a gente, tanto é que meu celular fica à disposição 24 horas. Entendi. Então, a vacinação está ocorrendo normalmente, tranquilamente, não está tendo resistência?
essa ambivalente, por exemplo? O pessoal fala que dá muita reação, muita né? reação. Olha, nós não tivemos ainda relato de nenhuma reação não esperada, né? Que são aquelas reações que pode dar Guillain-Barré, que é a paralisia flácida, que você perde os movimentos. São reações graves, que pode ter, pode acontecer. Mas não teve nenhum caso. Qualquer outra vacina. Sim. Mas nós não tivemos relato de nenhum problema desse, né? Nesse momento. E, assim, é o que eu falei. Antes tomar a vacina e ter uma reação do que ter a doença. Aí ter que internar, porque hoje o que nos preocupa são as pessoas que têm patologia de base. Sim. Os diabéticos, hipertensos, os obesos, né? Os que têm problemas pulmonares, cardíacos, eles já estão susceptíveis, né? Vulneráveis à doença. Então é importante eles estarem vacinados. Sim. E nós também. Então a gente pode dizer para toda a população buscar sim completar o seu ciclo vacinal, né, independente dos boatos que saem por aí, porque principalmente a população mais idosa está tendo medo, resistência a tomar ambivalente, né? Mas acho que a gente pode tranquilizar aqui, dizer para eles procurarem as unidades de saúde, né? Isso. O que eu digo é que a doença, que a vacina, ela tem que ser eficaz. E ela, o que ela produz? Ela produz anticorpo. Desde que ela produz um anticorpo, ela faz uma movimentação no nosso organismo. Sim. E graças a Deus, vai dar uma reação. Sinal de que a vacina está agindo. Hoje nós estamos vacinando os maiores de 60 anos, 4 meses após a 4ª dose, entrou gestante puérpera, e dia 20 de abril está já programado a entrar os trabalhadores da saúde, as comorbidades, né? Porque é importante eles entenderem comorbidade e o que é imunodeprimidos e imunossuprimidos, tá? Comorbidades, cardíacos, hipertensos, os DPOCs da vida, os asmáticos, as bronquites. E o que é imunodeprimido? São pacientes oncológicos, HIV, pacientes de hemodiálise, que faz hemodiálise, pacientes de quimioterapia e que são imunossuprimidos, aqueles pacientes que tomam as medicações que imunem o sistema imunológico. Por exemplo, os asmáticos que tomam a bombinha, tomam mais de 20 miligramas dia, ela deprime o sistema imunológico, eles entram como imunossuprimidos. Então hoje Jaboticabal e toda a região, né? Como eu disse, a gente cumpre o que o Ministério determina. Entendi. E a gente está vendo, né, Tânia, o aumento no número de casos de dengue. Então, a procura do pessoal no pronto atendimento é muito grande. Então, eu queria saber de ti, como que a pessoa que está com suspeita de Covid deve proceder? Ela vai até o pronto-socorro? Como é que faz? Então, o sintoma da dengue, do Covid, ele tem um diferencial. O Covid, ele abrange muitas áreas respiratórias, geralmente vai dar coriza, vai dar dor de garganta, né? Já a dengue, ela dá febre, ela dá dor no corpo, tudo que o Covid dá. Porém, ela não dá coriza, ela não mexe com o sistema respiratório, que seria dor de garganta, ela dá muita dor no corpo, o exantema, que é aquele vermelhidão. A queda das plaquetas pode ocorrer também no Covid, porque é uma infecção que está ocorrendo. Sim. Os linfócitos, quando a gente faz o hemograma, o linfócito é aquilo que é os soldadinhos que saem contra o vírus. Então também pode estar alterado, porque as duas são virais. Sim. Mas, assim, eu acredito que o serviço que está atendendo, ele tem esse olhar diferenciado, né? Sim. Tem que ter. Eu sou enfermeira de uma unidade, eu vou ter que saber diferenciar. Possivelmente é uma suspeita de dengue, né? Agora, tô com coriza, tô com dor de garganta. Atente-se para o Covid. Sim, também. Porque ele ainda ocorre, né? Ocorre. Nós estamos em média com 3, 4, 5 casos positivos de dengue por dia. De Covid por dia. Agora, a dengue,
Então, tá bem maior. Esse número já chegou a quanto, Tânia? Na época, já teve época de ter quase 90 casos positivos, né? E não no ano de 2020, 2021, foi logo no final de 2022. Por conta das cepas. Isso, que ela era muito contagiosa, altamente contagiosa, só que ela não era tão grave. Quando teve isso, graças a Deus, ela era mais amênua. Então não teve tanta internação. Quando teve as internações e o óbito, a gente tinha dia de ter 5 positivos. Nossa. Mas com maior letalidade. Entendi. Entendeu? Então depende muito do vírus e de como ele está agindo. Então qual foi o maior desafio durante a pandemia e qual continua sendo o desafio hoje? É o que eu disse, a tristeza, né? Como a gente passou aqui, eu internei, eu fiquei na UTI. Então foi momentos muito difíceis, né? Porque todo dia a gente via que tinha uma movimentação, a gente que é enfermeira entende que está tendo alguma parada, alguma coisa, e também de ver pessoas, né, partirem. Eu vi pessoas do meu convívio, de amigos, né, logo que começou aquela viagem, né, que teve, que foi o Jaboticabal, foi o primeiro município a ter positivo, por conta de que teve aquela viagem, veio de fora. E eu vi ali mãe de amiga minha falecer. Então, era tudo novo, a gente não sabia nada. A gente estava começando uma doença sem saber o que era. E vocês que estavam ali na linha de frente, o pessoal da saúde, teve um contato muito maior com essa realidade. Muito maior. Né? Não só com a doença, mas com as sequelas, as famílias que têm hoje pacientes, assim, acamados, né? Por quê? Porque ficaram sequelados. Sim. Muitos ficaram com sequela neurológica, com LPP, aquelas lesões, por ficar 4, 5 meses entubados. Então, assim, foi tudo muito triste, né? E você não saber com que você está lidando. Então, acho que o fator surpresa é que nos deixa muito, às vezes, incomodados ou com medo mesmo. Tira da zona de conforto, né? Até a gente saber como agir. Então, nós podemos dizer que hoje os desafios foram superados, né? Sim, por enquanto. E a gente se mantém vigilante, né, Tânia? Isso, e que todo mundo tome as vacinas. Sim, que a nossa arma é essa. Tá aqui. Febre amarela, tá aqui, né? Que nós temos o perigo de ter a febre amarela por causa do vetor, que o Aedes aegypti, ele transmite dengue, ele transmite chikungunya, ele transmite a zika, que é um perigo para a gestante. Sim. Né? E transmite também a dengue. Então tem a vacina. Coloquem as vacinas em ordem. Então, Tânia, eu vou agradecer aqui por essa conversa. Em memória a todas as vítimas do Covid, obrigada pelos serviços prestados. E nós manteremos os cuidados para que a gente não passe mais por essa situação. E para todos aqueles que perderam um ente querido pela Covid, fica aqui os nossos sinceros sentimentos. Muito obrigada. Eu que agradeço, viu? Um prazer ter você aqui. E a casa está sempre aberta. Muito obrigada.